a importância da gente se colocar no lugar do outro, dos nossos filhos também. Eu sou Devani Gomes, terapeuta holística, mãe do João Pedro, que tem 12 anos, síndrome de Down e autismo. Eu quero contar uma situação que ocorreu ontem e trazer um insight. Eu já tô gravando hoje, porque se eu deixar para depois, a coisa se perde. Eu fui numa festa de um aniversário de uma filha de uma amiga minha, que nos convidou para uma festa num parque. Ela falou, Dê, vou fazer algo no parque e tal. Eu falei, que legal, né? Um lugar aberto, bacana. Fomos, né, num parque aqui perto, onde eu nunca fui. Se eu fui, faz muitos anos e ele também nunca tinha ido. Mostrei pra ele que a gente ia num parque, que a gente ia numa festa, tal. Informei tudo como seria. E fomos, ele foi super animado, ficou animado que a gente ia sair. Só que eu já tinha deixado a minha amiga ciente que eu não saberia como seria ele lá, eu não sei como era o parque, eu não sei como ele ia se portar. Então eu já fui sem expectativa de que nem negativa nem positiva. Eu fui para vivenciar a experiência. Chegando lá, logo de cara, a gente entrou, ele viu, eu já avistei minha amiga, já falei oi para ela de longe. Ele não queria entrar, ele entrou, aí ele não queria ir onde estava ela, ela montou uma mesa, assim, tinha um pessoal, ele não quis ir lá porque era uma parte do parque onde tinha os brinquedos e muita criança, barulho, e ele subiu, né, por um caminhozinho onde a gente pegou uma escada bem grande, onde a gente saiu num outro lugar, que também tinha um parque lá, mas não tinha ninguém. E aí ele foi pra lá. Aí eu mandei áudio pra minha amiga, eu falei, olha, eu não sei se eu vou conseguir chegar até aí, ele não quis ir, a gente tá aqui num lugar que tá bem tranquilo, sem pessoas, e ele tá brincando aqui, então eu vou ficar com ele aqui, ver se ele vai se acostumando com o ambiente, né, e se ele se sentir à vontade, a gente vai até aí, eu já tô te avisando pra você não, né, ficar esperando, e tá tudo bem. Ela falou, onde você tá que eu vou aí? Eu falei, não, fica aí, tranquila, você tá recebendo as pessoas, deixa eu... Qualquer coisa eu vou te informando. E aí ele ficou, brincou, tava muito quente, né, hoje. Ele é branquinho, né, então ele já ficou vermelho porque eu passei protetor solar, levei boné, mas ele não quis usar o boné, ele tirava o boné. Enfim, ele brincou à vontade lá, subiu, tinha uma menina que brincou lá e a menina subiu em cima de um negócio redondo, ele quis fazer igual. Então assim, ele quis interagir, mas era uma menina, né. E aí a gente ficou lá, ele brincou, tomou uma aguinha de coco, a gente ficou ali, daqui a pouco ele desceu. No que ele desceu, ele foi descendo a escada e ele olhando, né, aquele movimento. Aí tem umas crianças brincando, gritando ali perto dele, ele foi descendo, eu falei, filho, você quer ir embora? Você quer ir brincar? E ele ficava ali, descendo um pouquinho, ficou olhando. Aí, quando as crianças saíram, ele foi descendo e entrou para a parte que era aonde estavam as pessoas, né? Onde tinha crianças brincando, tinha o parquinho, né? Tinha os brinquedos para brincar. Ele foi lá e foi brincar no parquinho. E eu falei, caramba, que bacana. Ele foi num lugar que tinha bastante gente e começou a brincar. E nisso, eu já avistei, a minha amiga tava ali perto, só que a gente foi, deu uma volta, ele ia num brinquedo, ia no outro, eu acompanhando ele. Foi indo até que a gente chegou perto, onde estava minha amiga, eu chamei ela, a gente conversou. Ele cumprimentou ela, ficou de boa lá. E aí eu já avisei, falei, ó, se eu sumir, você já sabe, né? Eu não vou deixar nem minha bolsa aqui, porque eu não sabia como ia. E a gente ficou mais um pouco, até que chegou a hora que ele viu o portão, chegou no portão que ele sabia que era hora de ir embora, e quis ir embora. Aí eu perguntei se quer ir embora. Aí ele pegou na minha mão e a gente foi, enfim. O que eu tiro disso, né? Normalmente, a mãe atípica, né, ela vai... Se ela colocou expectativa ali de que ela ia pra festa, de que o filho dela ia brincar com as outras crianças, de que ela ia bater papo com as amigas, e aquilo não acontece, ela vai chegar frustrada. Ela vai ficar, poxa, que coisa, não consegui. Como eu fui zero expectativa, eu saí de lá super bem. Ficamos 1 hora no parque. Ele brincou, saiu de lá vermelho, né? Então, brincou do jeito dele, né? Então, o que acontece? Nessa situação toda,
Eu me coloquei no lugar dele. Eu não sei o que ele sente com ambientes com muita gente, mas ele não gosta. Porque deve incomodar a parte sensorial. Ele tem uma questão sensorial muito grande. Então, deve incomodar. Eu não sei o que incomoda, mas eu não posso forçar ele a viver coisas que eu, Devani, não tenho questões nenhuma com isso, né? Então, eu acabo sempre me colocando no lugar dele e indo até o limite dele, né? Então, fiquei muito contente por ele ter brincado, por ele ter ido onde tinha os brinquedos, mesmo que eu não tenha nem comido o bolo, mas eu me coloquei no lugar dele e falei, caramba, né? Não deve ter sido, não devia estar tão agradável para ele o barulho, um monte de criança, aquela coisa, não devia estar tão confortável para ele, apesar de ter brinquedo, de ter coisas para ele fazer. E aí eu me coloquei no lugar dele, comecei a, se eu fosse querer que ele agisse como eu gostaria, e aí, mas só que ele não é quem eu gostaria, né? Assim, quem eu pensaria que uma pessoa típica agiria, que seria ir lá, brincar, juntar com outras crianças, correr, fazer, né? Mas ele não é assim, ele funciona diferente. E isso é uma forma de autoconhecimento. Quando você se conhece como você funciona e você tem o olhar de que o outro funciona de uma outra forma, ele não vai ser igual ninguém. Qualquer pessoa na face da Terra, tendo ou não uma deficiência, uma questão cognitiva, ela vai funcionar diferente. Então, nem todo mundo vai gostar das mesmas coisas, né? O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas fazem o que o outro gosta para agradar um pouco, né? E aí eu vejo que assim, ele não, ele faz o que ele gosta. E se não tá bom, ele não vai fazer. Se todo mundo fosse assim, né? E então o que eu trago, né? Como é importante a gente ter o autoconhecimento, se conhecer, ao ponto de saber como o outro funciona. Ou assim, eu não entendo 100% como ele funciona, porque às vezes ele me surpreende em algumas coisas, mas eu vou no limite dele, porque assim, de nós dois, quem que é o adulto que sabe lidar com as questões sou eu, não ele. Então eu sei como lidar com uma coisa que não saiu como eu gostaria, e ele não sabe. Para ele, se eu tentasse forçar ele a ir lá onde tava as coisas a interagir, ele ia sentar no chão, ele ia sofrer porque aquilo não estava confortável para ele. Então é importante a gente ter esse olhar, não só com as nossas crianças, mas com todo mundo, de sempre se colocar no lugar do outro, sempre entender que toda questão tem os dois lados. Essa lixa, esse lado, se eu olhar desse lado, a lixa é branca. Se eu olhar desse lado, a lixa é amarela. Então, tudo tem os dois lados, né? Tem o meu ponto de vista de olhar para a situação e tem o ponto de vista da pessoa olhar para a situação. E talvez para ele foi uma experiência bacana, mas uma hora foi o suficiente para ele cansar de viver aquele momento e ok. E tá tudo bem pra mim também, né? Pra mim foi tranquilo, curti, vi minha amiga que eu não vi, acho que aos 4, 5 anos, assim, rapidinho. Mas em algum outro momento a gente vai poder conversar. Então eu quis trazer essa informação porque muitas vezes a gente se frustra, a gente fica chateada, a gente sofre como mãe atípica, porque a gente põe as nossas expectativas, como nós funcionamos em cima dos nossos filhos. Nós gostaríamos que ele brincasse com outras crianças, nós gostaríamos que ele se comportasse como as outras crianças, mas eles não, a gente tem que olhar pro lado deles, né? E eles não querem, eles não gostam ou tem alguma questão que incomodam, né? Então, quando eu não coloco expectativa sobre algo, a coisa fica mais leve, porque ok, foi ótimo. E eu saí de lá, assim, muito feliz por ele ter aproveitado. Ele aproveitou do jeito que para ele é confortável. Ali, brincou sozinho, ele foi até depois perto das crianças, brincou nos brinquedos que ele queria. E eu saí de lá muito feliz, porque eu falei, ok, eu não deixei de frequentar o lugar com medo de como ele ia agir. Eu fui, fiz a experiência. Foi positiva até certo ponto. Ele criou uma memória ali que, quem sabe, uma próxima vez ele já está mais familiarizado com o parque. Eu achei um parque bacana.
e ok para ir de final de semana, porque tem um outro parque aqui próximo que final de semana é impossível você ir assim, porque é muita gente. E eu já tentei ir com ele de final de semana e é fila para entrar, e aí ele fica muito irritado de ficar em fila, mesmo que seja no carro. Então eu gostei de ter essa opção, que nunca tinha ido, então foi uma opção boa. E ele criou uma experiência ali, quem sabe na próxima vez que a gente de repente ir mais vezes nesse lugar, ele vai curtir mais, vai poder estar ali no tempo dele. Então assim, a gente vai criando as memórias, vai fazendo ver se ele gostou, se ele não gostou, se foi legal para ele, se não foi. Então é isso. Eu acho que a gente precisa olhar para os nossos filhos e entender que eles são seres com vontades, com gostos, e com necessidades e com uma forma diferente de nós de ser, né? E se a gente respeitar isso, olhar para isso no dia a dia e entender que, ok, ele tem uma necessidade de ser assim, é uma coisa que ele gosta de ser assim, e tá tudo bem ser diferente, né? Às vezes, muitas vezes, as pessoas típicas mesmo, que não tem nenhuma deficiência, a gente frequenta lugares, a gente lida com pessoas que a gente não gosta, lugares que a gente não gosta, para se encaixar numa sociedade, para ser aceito, para estar ali, mas que na verdade a gente nem gostaria, mas a gente faz, né? E eu acho bacana, porque eles não gostam, e eles conseguem ser eles, né? Seguir esse gosto deles. Muitas vezes a gente se frustra, né, por isso, mas eu acho que se a gente pegar essas experiências que a gente vive no dia a dia e não colocar tanta expectativa, querendo que a coisa saia do jeitinho que a gente quer, mas às vezes a coisa vai sair do jeito que tem que ser, da forma que for melhor para eles, né, principalmente, que tem algumas dificuldades. E eu já vi muitos autistas adultos informando que o quanto os barulhos são para eles, né, são muito maior do que pra gente, o quanto incomoda algumas coisas. Então eu sempre penso, talvez esse barulho aqui para eles esteja demais. Então por isso que eles não gostam de estar onde tem muitas pessoas. Então quando a gente começa a ter esse autoconhecimento, né, de ok, tá tudo bem, ele curtiu, eu estive com ele ali aquele momentinho e tá tudo certo. Eu acho que é por aí que a gente deve caminhar. Eu quis compartilhar com vocês essa experiência. Eu falei que ia começar a trazer, compartilhar as minhas experiências com a maternidade atípica aqui. E eu também quero trazer experiências como terapeuta aqui também para vocês, dicas de coisas que vocês podem fazer para melhorar aí o dia a dia e o relacionamento de vocês com os filhos de vocês. Porque quando a gente se conhece mais, gente, é muito melhor, é muito mais fácil a gente lidar com frustrações, lidar com essas coisas no dia a dia. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha dado algum insight. Se você já passou por situações parecidas, me conta aqui embaixo nos comentários. Se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém, já compartilha com aquela sua amiga. E se quiser sugestões de vídeo também, já deixa aqui embaixo também, que eu terei o maior prazer de estar gravando um vídeo para vocês. E até o próximo vídeo.